Ô, professor Valentim, seguinte, obviamente essa semana virou um assunto e, como você disse aí também, vira polêmica, obviamente, mas também é aquele momento assim, abre espaço para especulação do que aconteceu, né? E especulação também gera inverdades, fake news e tudo mais. Porque o seu trabalho era excelente, era muito bem feito no Cuiabá, resultados. Falando de resultado mesmo, depois de tática, a gente pode falar um pouquinho, mas falando de resultado, era muito bem feito. E aí você é demitido. E ninguém entendeu nada. Primeira coisa que a gente pensou, eu acho que a maioria pensou pô, tem uma proposta de fora do país, irrecusável, vai sair, mundo árabe, Japão, alguma coisa pintou pro professor Valentim. E aí vem uma enxurrada de notícias que não são notícias porque não são verdade. O que de fato aconteceu, professor? Não, primeiro, da minha parte, oficialmente, já nos dias anteriores, e da parte da diretoria também do Cuiabá, foi totalmente descartado por essa fake news nojenta, me desculpa o termo, mas é o termo que eu consigo achar, por dois motivos. Primeiro, tem a discussão que eu tive com o Elton, que ele mesmo já se pronunciou publicamente, que é uma inverdade, que eu tive uma discussão com ele. Pelo contrário, os jogadores ficaram todos incrédulos, todos surpresos com a minha demissão, fizeram uma tentativa até que eu permanecesse no clube, ligando para o Cristiano. E a outra, ligando à minha vida pessoal, que é um absurdo, e por parte da família Dresch também, que eu respeito, já se comunicaram dizendo que é uma inverdade, um absurdo tudo o que aconteceu. Uma das pessoas citadas, uma das mulheres citadas, está até em São Paulo, pelo que eu ouvi até do presidente do clube, que teve um filho recentemente, o Alessandro até se ausentou do clube por um tempo para ir visitar o filho, ou seja, a mulher nem em Cuiabá não estava, e aconteceu toda essa mentira, essa coisa nojenta, que infelizmente a modernidade, hoje a rede social, o WhatsApp, enfim, dá a oportunidade às pessoas baixas de usarem isso como notícia. Mas isso, para mim, sinceramente, não é o mais importante agora, porque como se trata de uma mentira enorme, eu fiquei muito chateado, estou chateado ainda, lógico, pela minha demissão na primeira rodada. Vocês já falaram dos números e de tudo aquilo que eu poderia fazer e vinha trabalhando dentro do Cuiabá. Eu fico na dúvida, né? Uma coisa que atingiu diretamente você. Não sei por qual motivo essas histórias foram criadas, né? Talvez até mesmo para ser meio que um chamariz para tirar atenção de outro problema que possa estar acontecendo no Cuiabá e que certamente depois desses áudios vazados devem estar acontecendo no Cuiabá. Mas de onde Sim, você acha que veio essa história envolvendo sim, você, mulher de presidente? sim, mas isso é uma coisa muito importante, muito bem você lembrar, que eu acho que foge totalmente do Cuiabá e da minha vida pessoal, entendeu? Porque se trata de duas famílias envolvidas, entendeu? Então, o Cuiabá não tem culpa disso, da, da falta de bom senso, da falta de responsabilidade dessas pessoas. Meu advogado já está correndo atrás disso, tá? Para ver se a gente consegue descobrir de onde partiu isso e depois, consequentemente, as pessoas que repostaram essas notícias falsas, esses fake news. Mas, assim, eu repito, eu acredito, eu falando de coração aberto, isso atinge duas famílias, a família do Cristiano Dresch, e toda a família dele, do Alessandro, o presidente, e a minha também. Então, assim, eu acho que fugiu de nós dois, clube e a minha pessoa, essa vergonha que saiu agora. E o futebol, ele, em geral, né, não só nesse caso, o futebol ele atinge outras pessoas que são envolvidas, né, tanto para o bem, tanto para o mal. Como é que Sim. chegou essas fake news na tua família? É importante ser dito isso também, porque as Super pessoas não tranquilo. têm a noção, né, de como é que chega isso. Não, a gente viu, eu e minha esposa já vimos algumas horas depois do jogo, mas assim, super tranquila a reação dela, super madura, sabendo que eram inverdades, até porque eu nunca tive contato nenhum próximo com as pessoas citadas, entendeu? E assim, uma falta de respeito enorme, muito comigo, lógico, mas muito também, repito, com a família
a família do Cuiabá, do Dresch aqui, que é a família do clube. O Kaique Silva vai fazer uma pergunta para o professor Valentim. Fala, Kaique. Valentim, eu queria saber de você se em algum momento, diante de todas essas falácias, como você disse, essas fake news replicadas, você temeu ou você de fato teme que no mundo do futebol a sua imagem seja manchada de alguma forma com essas notícias todas sendo espalhadas? Eu espero que não, sinceramente. Até porque eu acho que o mundo do futebol diretamente, ele sabe que isso é fake news. Porque teve depoimentos muito fortes e seguros da família também, das pessoas envolvidas, né? Porque quando as pessoas tentam esconder uma verdade é uma coisa, quando as pessoas esclarecem um fato, provando que é fake news, é uma coisa totalmente diferente. Então, eu acredito que não. Dentro do futebol, eu acredito que não. De futuros dirigentes que eu venha a trabalhar, de pessoas que estão envolvidas diretamente no futebol. Eu acredito que não teria problema nenhum, porque quando isso acontece, você tem que ouvir os dois lados, né? Quando perguntarem, não do lado do campo, que nós já falamos aqui do Cristiano, mas quando perguntarem do lado dos fake news, eu acredito que a família dele também dirá que isso se passa de uma mentira. Valentim, ainda sobre esse aspecto, você falou sobre a importância da família, né? O quanto isso abalou a sua família e quanto eles estiveram ao seu lado nesse momento, porque é triste, né? Uma situação como essa acontecendo com um profissional. Não, eu falei agora que uma reação tranquila. Primeira coisa que aconteceu foram os amigos mais próximos e familiares entraram em contato com a gente. Nós desmentimos rapidamente e tudo isso foi em poucos minutos, ao contrário do que foi o que aconteceu extra, né? Que a mídia ela foi se propagando, ela tomou uma dimensão grande. Dentro da minha casa, ela foi automaticamente o caminho inverso, que foi só fortalecendo que tudo isso não se passava por umas mentiras. Eu recebi fotos de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Então, infelizmente, as redes sociais, o famoso WhatsApp, ele te dá a oportunidade também de denegrir, dessa sujeira toda. Como você falou, né, uma demissão na primeira rodada, ainda mais esse ano com o regulamento que não permite mais do que uma demissão, né? Agora o Cuiabá terá um técnico e vai ter que trabalhar com esse técnico até o final, ou se demitir vai ter que colocar um interino. Eu já ouvi de você, eu li, né, que você disse que não foi tão surpreendente, que você já esperava por essa demissão. Por que você já esperava, apesar dos bons resultados? Você teve algum problema de relacionamento com a direção, alguma discussão, troca de ideias que fizesse com que você estivesse esperando que logo você poderia ser demitido? Essa semana foi a semana passada, na verdade, né? Foi uma semana mais conturbada, uma semana onde eu fui praticamente não, fui ameaçado até de fazer algumas mudanças, caso eu não, fui ameaçado de perder o cargo caso eu não fizesse algumas mudanças. E guardei isso para mim, para pessoas da minha confiança, o Fernando Miranda, meu auxiliar, o Varley Costa, que é o coach aqui do clube, que eu trouxe, e o Jorginho, que era o preparador físico da minha confiança, que era do clube, mas é da minha confiança. Não, em momento algum, falei aos jogadores, passei essa pressão para eles, expus esse momento, essas discordâncias que eu tinha com o Cristiano, porque eu não queria levar em momento algum pressão maior para os jogadores dentro daquilo que eles já viviam, dentro daquilo que os jogadores já têm de responsabilidade. Por isso, os pegou de surpresa, a mim um pouco menos, pelos dias que antecederam essa estreia no Brasileiro. Valentim, o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, ele acabou concedendo uma entrevista aqui à Jovem Pan e dizendo que você escalava jogadores fora de posição, que já logo no começo sabiam o que era bom ou ruim e que a sua contratação foi um erro. Você é um técnico, se preparou para isso, é quem está lá no dia a dia. Como é que você vê uma declaração dessa de um dirigente
que não é quem está ali no campo, vivenciando ali o dia a dia da equipe, dos jogadores, tendo que controlar tudo o que acontece no campo? Ótima pergunta de verdade. Vamos lá. Primeiro, que o Cristiano não estava no clube, eu não o conheci pessoalmente, já tem um tempo, acredito mais de um ano, que ele não aparece no clube, apesar de ter outras pessoas que o representam ali. Segundo, eu concordo com ele, quando ele me disse que foi uma contratação equivocada, foi o termo que ele usou. Por que eu concordo? Muito bom lembrar isso para todos, colegas de vocês, torcedores e dirigentes, enfim. Porque se ele achou que, num determinado momento, ele iria escalar o time, ele iria fazer uma colocação forte por ser o presidente, o vice-presidente, por fazer parte da família do clube empresa, ele realmente contratou uma pessoa errada. Isso eu posso te afirmar.